Olá, nós vamos agora mostrar como desenvolver uma rede de precedências usando um software apropriado para isso. No caso, vamos estar usando o MS Project 2016. O objetivo aqui, então, é mostrar as alternativas que você tem para criar uma rede de precedências. O arquivo que eu estou utilizando, eu já preparei fazendo com que o calendário gerasse atividades de 24 horas. O projeto inicia num determinado dia às 0 horas da manhã para que fiquem os dias sempre casados, iniciando na marcação aqui de segunda, terça, quarta e assim por diante. Acertei a escala. Aqui nós temos as atividades já organizadas em famílias. Bem, eu não estou preocupado, quando eu crio a rede de precedência, em indicar as durações. Então, nesse exercício, ou nesse exemplo, eu vou manter sempre um dia, e daí, num exercício posterior, eu vou, então, ajustar as datas propriamente ditas. Bem, o importante aqui é entender a lógica da execução e, obviamente, o principal objetivo da rede de precedência, além de ter o desenho, é você entender como funcionaria as ligações entre as atividades. Eu vou usar a ligação de forma gráfica e mais tarde vou dar algumas outras ligações. Então, repare, a ordem de início recebida é o que determina o início de qualquer outra atividade. Como o levantamento vem antes da análise e conclusões, obviamente eu vou ligar então a ordem de início com a primeira atividade da família levantamentos, que seria agendar levantamentos. Vou fazer isso graficamente. Reparem, cliquei na barra de cima. Na hora que eu soltar o dedo aqui, ela vai fazer as ligações. Essa ligação, como é? É término da anterior, início da atual. Clicando aqui nessa ligação, eu vou ter essa dependência. Então, de ordem de início recebida para agendar levantamentos, a ligação é do tipo término da anterior, início do atual. Esse campo latência permitiria eu acrescentar positivamente ou negativamente um prazo entre elas, ok? Então, fez o que eu quis. Bem, depois que eu agendei os levantamentos, eu posso iniciar a realização dos ditos cujos. Então, se eu mexer aqui, eu posso eventualmente prejudicar. Então, qual que é a maneira de fazer no Project? É quando eu tenho as setinhas apontando nas 4 direções. Bem, como eu não estou entrando no mérito das durações, o que eu assumi aqui? Que, terminado de agendar, eu então posso começar a realizar os levantamentos. Depois eu vou mostrar que eu posso fazer alguns ajustes ali. Bem, realizar levantamentos e arquivar documentos, eles podem ser conduzidos em paralelo. Como que nós poderíamos ligar, então, arquivar documentos em relação às atividades anteriores? A primeira ideia que se poderia ter seria o seguinte: puxa, vou fazer com que logo após agendados os levantamentos eu faça as 2 atividades em paralelo. Vou realizando os levantamentos e vou arquivando os documentos. Bem, essa ligação, apesar de parecer normal, imagine que eu tenha um atraso na realização dos levantamentos. Estou fazendo agora esse atraso acontecer aqui na marra, ok? Olha lá o que aconteceria. Como elas são independentes, eu acabaria tendo que arquivar documentos mesmo sem ter levantamento nenhum. Então, essa é uma ligação inadequada. Por quê? Porque ela não preserva a lógica executiva real quando algum atraso acontece. Então, não é o caminho a ser adotado. Vou, então, desfazer estas 2 alternativas e vamos, então, conhecer agora o outro caminho. E esse outro caminho é você considerar que a atividade de arquivar, ela é decorrente da atividade de realizar o levantamento. Se eu não quisesse ganhar tempo, eu faria tudo uma coisa depois da outra.
Se, entretanto, eu pudesse antecipar, eu faria uso dessa alternativa de caracterizar uma latência negativa, como eu estou fazendo agora. Vou escolher -1, porque todas as atividades aqui duram um dia, né? E reparem como que isso ficaria no nosso arquivo. A ligação daí para fechar, eu posso dizer que o levantamento está concluído quando essa atividade, então, de arquivar o documento for concluída. Como eu já tenho esse caminho todo, eu garanto que as predecessoras estão todas mantidas. Se eu quiser ter uma garantia de que, se eu eventualmente alterar as ligações entre realizar levantamento e arquivar documentos, né, vamos supor que alguém no futuro mexa, eu posso fazer uma ligação que nesse momento até é superabundante, ou seja, mais do que o necessário, e daí eu garanto que essas duas atividades têm que estar concluídas para poder garantir o levantamento concluído. Nós vamos assumir aqui que ninguém vai começar a elaborar o relatório sem antes ter concluído os levantamentos. Então, eu vou usar o marco ou essa atividade de levantamento concluído para direcionar o início das atividades. As figuras e as tabelas vão ser feitas em paralelo com a elaboração do relatório. Eu poderia até dizer, vejam só, vou fazer 2 exemplos. Eu poderia dizer também que ele começa depois do término dos levantamentos, só que eu faço figuras e tabelas não porque eu terminei o levantamento, mas porque eu já elaborei alguma análise no texto. Então, eu vou cancelar essa ligação que eu fiz porque ela não é correta. Então, cliquei 2 vezes aqui nessa linha e eu vou mandar excluir. Então, por que eu faço as figuras? É porque eu já tenho material de referência para isso. Então, eu primeiro vou dizer que ela vem antes, que seria, se eu tivesse com calma, eu faria o texto e depois eu faria as figuras. Mas eu posso também ir antecipando e, como na anterior, eu vou deixar essa realização ter essa sequência. Feito, agora eu elaborei, fiz em paralelo as figuras, eu vou então integrar texto e figuras no relatório. Feito isso, nós então estamos aqui nas figuras e tabelas. Eu vou então prosseguir integrando o relatório. Posso manter desse modo, ou se eu quiser garantir uma situação futura, eu posso marcar as 2 atividades anteriores como predecessoras. Feito a integração do relatório, eu faço a apresentação. Com a apresentação, eu faço os ajustes finais e, por último, eu posso dizer que o trabalho está concluído. Temos, então, agora, nessa visão, a rede de precedências montada, apresentando uma lógica de execução definida, que eu fui explicando ao longo do tempo. Essa, então, seria uma das soluções que você poderia ter apresentado como solução para o exercício de criar a rede de predecessoras. Eu vou agora fazer alguns comentários que vão além da nossa rede de precedência solicitada no trabalho. E, primeiro, como fazer para que algumas situações de atividades marco fiquem bem caracterizadas? Eu vou então agora digitar o 0 aonde eu tenho uma atividade que é um marco. Então, quando você digita 0, a linha some e passa a ver um pequeno losango ali no lugar, ok? Então, reparem, eu tenho agora aqui 3 marcos. O Project acaba sabendo que é tão importante o marco que ele diz que aqui é dia 2 de outubro, 4 e 8. Outra coisa que seria importante você perceber é que quando eu tenho atividades paralelas como essa, nem sempre eu estou querendo fazer as 2 realmente ao mesmo tempo. Vamos imaginar então aqui, e eu vou digitar 2 apenas para mostrar o que eu quero, evidenciar com você. Então, repare, eu faço o trabalho em 2 dias,
mas eu estou fazendo um retardo apenas de um dia. Eu posso ter retardos de 2 dias, igual até mesmo poderia forçar a começar antes, que não é o nosso caso. Então, eu resolvo situações de estar começando o relatório, arquivar documentos, quase um dia antes de terminar o de cima. Poderia até fazer como percentual. Outras vezes eu preciso de um tempo extra. Então, veja só, entre o agendar o levantamento e realizar o levantamento, você poderia ter agendado e o pessoal disse para você o seguinte: olha, espere 3 dias porque eu preciso me organizar. Olha só como é que você faria com que o teu cronograma aparecesse. Até porque a outra alternativa seria chegar e incluir uma linha nova no teu cronograma, que seria esperar a data do levantamento. Nós resolvemos mais rapidamente assim. Vou reduzir agora aqui para um dia apenas, para o nosso cronograma não ficar tão alongado. E a mesma coisa eu poderia fazer aqui, integrei o relatório, agendei a apresentação e precisei de um dia a mais para o período onde eu estou agendando com as pessoas.